Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consult ME, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre planejamento financeiro. Algumas pessoas têm me mandado e-mails perguntando sobre como eu faço, como empresário, como que eu faço esse planejamento financeiro. Existem várias formas de nós fazermos um planejamento financeiro, mas é que eu faço, e muitos de amigos meus e até consultores, que são empreendedores, fazem também. Primeiro, a gente pensa no objetivo. Eu vou fazer um planejamento financeiro para quê? Então, tem vários objetivos. Eu posso fazer um planejamento financeiro, por exemplo, para substituir, economizar durante um tempo e substituir equipamentos que eu tenho na minha indústria, por exemplo, ou na minha prestação de serviços, ferramentas, máquinas, notebooks, computadores, enfim. Esse pode ser um tipo de objetivo em que eu vou ter que fazer um planejamento financeiro. Mas eu posso ter um objetivo, por exemplo, eu quero fazer um planejamento financeiro em 2 anos ou em 3 anos. Eu tenho que ter, obviamente, ali um histórico dos meus resultados, dos lucros que eu obtive, das retiradas que eu tive com meu sócio, sozinho, retiradas anuais, por exemplo, para saber mais ou menos o que tem de histórico de resultado que a minha empresa me fornece. Então, sempre falo isso aqui em vários vídeos, a gente tem que estar registrando tudo, a gente tem que ter um acompanhamento muito forte. Na maioria das consultorias que eu faço, de muitos anos, eu vejo que as pessoas não têm, muitas vezes não tem nenhum tipo de acompanhamento. Mal tem lá alguns custos fixos, apurados, não faz uma DRE, que é o demonstrativo de resultado por exercício. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Então fica difícil. Mas enfim, eu preciso de ter um objetivo. Lembrando que eu tenho aqui, além de vídeos sobre essa questão de apuração de custos, de apuração de preço, de demonstrativo de resultado por exercício, eu tenho um sobre metas, onde eu falo que a meta ela provém de um objetivo, as metas e os planos de ação. Vamos lá. Geralmente eu faço planejamentos financeiros de médio e longo prazo para que eu possa fazer um financiamento. O último que eu me lembro de ter feito com o meu sócio, a gente tinha uma sociedade no e-commerce, no comércio eletrônico, de roupas. A gente fez aí durante 3 anos um planejamento financeiro para que a gente pudesse fazer um investimento. No caso aí do nosso comércio eletrônico, a gente queria fazer um investimento para comprarmos uma plataforma, uma plataforma para o nosso e-commerce. A gente alugava a plataforma nossa, a gente pode alugar ou a gente pode comprar. Então fizemos um planejamento e verificamos primeiro qual o histórico de resultados financeiros que a nossa empresa tinha, Porque eu não posso simplesmente falar assim, em um ano eu quero ter aí, sei lá, 50 mil reais para fazer o investimento, sendo que eu tenho uma média de resultado de caixa, de, sei lá, R$ 1.000. Então é importante que nós tenhamos o histórico da empresa. Qual o resultado que a empresa está nos dando? Qual é o caixa? Uma coisa é o lucro, mas o lucro ele como eu tenho um vídeo aqui, inclusive, lucro versus caixa, caixa versus lucro, sempre essa dicotomia, o que eu tenho que verificar é sempre meu caixa. Eu tenho que estar gerando lucro, ok, mas eu tenho que verificar minha disponibilidade de caixa. Qual que é o resultado? Então, em cima desse histórico, eu posso fazer ali um planejamento financeiro ao longo de um determinado tempo, em função desse histórico que eu tenho, para que eu possa conseguir esse objetivo. Então pode ser investimento, pode ser troca de ativos que a gente tem, equipamentos, como eu falei, que máquinas. Eu posso fazer um planejamento financeiro para reduzir a minha dívida, também gerando o resultado que é o lucro e depois o caixa. Então eu tenho que segurar bastante. Geralmente, quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente tem que cortar alguns custos, e os custos que são os mais cortáveis, vamos dizer assim, são os custos fixos. Eu tenho que diminuir retiradas ou acabar com a retirada anual. Às vezes eu tenho que eliminar, se eu tenho uma reserva financeira para isso, eu tenho que eliminar inclusive meu prolabore, enfim. Eu tenho que usar mão de vários recursos que eu tenho ali disponíveis na minha empresa. Ok? Então o planejamento financeiro ele começa primeiro de um objetivo, como eu já falei aqui,
Eu tenho que ter, é muito importante que eu tenha um histórico da minha empresa, um histórico de resultado econômico, que é o lucro ou o prejuízo que eu tive ao longo do tempo, e o resultado financeiro, que é o caixa, né, que é a disponibilidade de caixa. Então eu preciso de ter isso, senão eu não consigo fazer um planejamento que vai, obviamente, depois de um determinado tempo, gerar esse alcance desse objetivo. Ok, gente? Algumas pessoas me perguntam, até tem um e-mail aqui recentemente, veio dizendo que ela está com muita dívida e precisa fazer um planejamento financeiro. Então eu mandei uma resposta para ela pedindo que ela me mandasse essa foto, né, dos custos, dos resultados, das DREs, enfim. E o que ela me passou foi uma coisa que não tem jeito, quer dizer, ela já está num nível de dívidas tão grande, né, que mesmo se cortar, e a gente vê isso infelizmente em alguns casos, mesmo se ela cortar, fizer algum tipo de corte de custos ou diminuição de Prolabore, que ela nem tinha mais Prolabore, ela poderia fazer um planejamento financeiro. Então, quer dizer, eu não posso deixar a minha empresa também chegar num ponto em que não há como se fazer um planejamento. Quer dizer, ela chegou num ponto de insolvência total. Né? Não estamos falando aqui nem a questão da pandemia, que isso obviamente já derruba, né? Derrubou muita gente, derruba o resultado, né? Derruba o volume de vendas, de produção, etc. Mas nesse caso já vinha de um histórico onde ela estava levando a empresa ali, mas sem, ou seja, sem a empresa já não tinha muito tempo capacidade de reação. Então, falei isso no vídeo que eu tenho aqui, né, da gente não chegar nesse nível de endividamento, de um resultado em que já não tem mais o que fazer. Né? Infelizmente, algumas pessoas me procuram nas consultorias aqui da Consult-me, já tendo uma situação que não tem o que fazer mais. Né? Elas deveriam ter me procurado, procurar um outro consultor, instituições, né, que eu falo aqui sempre Sebrae e outras, antes de chegarem nesse tipo de resultado. Quer dizer, a pessoa deixa para procurar quando não tem jeito mais. Aí a gente não faz milagre, infelizmente. Né? Eu falo isso não só como consultor, como empresário também. Quando eu já tive situações, por exemplo, no segundo negócio que eu tinha de sociedade, eu na época trabalhava numa grande empresa e meu sócio tocava esse negócio, e eu lembro que a situação já estava ficando difícil. Chegamos numa conclusão, que é o que eu falo aqui com os meus clientes, antes da gente chegar numa situação onde a dívida já está no nosso nome, não é? Quer dizer, as pessoas às vezes vão se endividando, a empresa está extremamente endividada, não gera um resultado, não tem caixa, não tem nem lucro e consequentemente nem caixa, e às vezes elas começam a ter endividamento da pessoa física, ou seja, endividam o seu nome, né? Ele começa a tomar um empréstimo como pessoa física para poder julgar na empresa, sendo que a gestão não está boa. Às vezes o mercado, a gestão pode ser até boa, pode ser interessante, mas o mercado está ruim. Mas pelo fato de eu ter deixado a empresa chegar naquele ponto, já fica difícil. Né? Imagine se eu já estou numa situação ruim e veio por exemplo, igual a pandemia que chegou. Se eu já estou numa situação ruim e vem uma pandemia onde você tem um estrangulamento dos faturamentos, das vendas, da produção, da prestação de serviço, a minha situação fica muito mais complicada. Ok, gente? Se gostou, dê aquele gostei, né, o joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado e até um próximo vídeo.